Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, principalmente os nossos alunos, ex-alunos de graduação, pós-graduação e também MBA. Nós estaremos efetuando uma análise fundamentalista da CVC, para muitos matar saudades um pouco dos nossos encontros, aquilo que nós discutimos em sala de aula e também refrescar um pouco a mente sobre a importância da análise fundamentalista, o que nós discutimos dentro do meio acadêmico, para efeito da avaliação, ter uma visão do que está acontecendo com a empresa e também os impactos do mercado no segmento de turismo. A CVC é a maior agência de turismo da América Latina, por isso que nós escolhemos, com mais de 1.200 agências distribuídas no Brasil, com atendimento de viagens nacionais e também internacionais. É uma empresa que possui ações na Bolsa de Valor, na Bovespa, com aderência às normas da governança corporativa, que atua com transparência, ética, uma empresa que tem auditoria da KPMG, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo, uma diretoria também muito bem composta, com transparência, clareza nas informações. Então, o primeiro trimestre da empresa foi muito fortemente abalada pela questão da pandemia, da crise que vem sofrendo principalmente esse segmento, e é o que nós vamos procurar efetuar uma análise parcial, uma análise parcial fundamentalista, não é completa, porque nós não estaremos abordando projeções futuras da empresa, e sim uma análise rememorizando a muitos aí sobre a importância de alguns demonstrativos e também indicadores financeiros, para a gente poder estar avaliando a tendência e comportamento do mercado. O que nós desejamos, a CVC são sempre melhores dias, é uma empresa que nós admiramos, somos clientes, então nós estamos todos acompanhando com muita ansiedade uma recuperação muito forte desse segmento. Então vamos lá, pessoal. Bom, nesse quadro que nós chamamos de dados gerenciais, nós coletamos as informações que a empresa submeteu à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e também publicou no site da própria empresa, já auditado pela KPMG, que é a auditoria da empresa. Então, em cima disso, nós fizemos uma leitura mais acadêmica do que tendência de comportamento de mercado, para a gente procurar aplicar os indicadores, entender um pouco da legislação e daquilo que está acontecendo com a empresa. Bom, nós temos o ano de 2019 fechado, o ano inteiro, o primeiro trimestre de 2020, isso no grupo dos ativos, os investimentos, e na parte do resultado operacional, dados coletados da DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, nós incluímos também o primeiro trimestre de 2019 para comparar com o primeiro trimestre de 2020. Bom, investimento, então, no grupo de investimento do balanço patrimonial, nós segregamos em capital de giro de curto prazo, capital de giro de longo prazo, e também o grupo de investimento, onde a empresa destina valor para o seu capital fixo imobilizado, que são equipamentos, investimentos de prédios, no intangível, onde está a marca da empresa, e outros investimentos. Então, somando o capital de giro de curto prazo, é aquilo que está investido no ativo circulante, deduzindo os passivos não onerosos, que são os valores que a empresa deve no passivo circulante para fornecedor, funcionários, impostos a pagar, que são os passivos que não exigem juros da empresa, não existe renegociação. Esses passivos não onerosos exigem caixa. Por isso que nós estamos deduzindo já do ativo circulante os passivos que exigem caixa, como se a empresa já tivesse efetuado o pagamento, então nós passamos a ter o capital de giro de curto prazo. Permanece apenas no grupo do passivo circulante, que nós vamos intitular como sendo passivo operacional, os passivos que financiam a empresa, que é o passivo oneroso, que se deve para o banco, e o patrimônio líquido, que exige da empresa dividendos.
enquanto o banco exige juros, o passivo, que é o patrimônio líquido, exige dividendos. Então, a empresa tem por obrigação de gerar lucro, para que, através desse lucro, a empresa efetue pagamentos de dividendos ao acionista. Se isso não acontece, segundo a nossa análise fundamentalista, o indicador, que é dividendo por ações, ele deixa de existir e já começa a existir uma preocupação, e com o tempo o valor das ações na Bolsa de Valor começa a buscar aquilo que está sendo demonstrado na análise fundamentalista. A gente costuma dizer que a análise técnica, que a análise gráfica, com o tempo ela acompanha a tendência da análise fundamentalista. Ok? Bom, então, em termos de investimento no ativo operacional, em 2019 a empresa tinha 2 bilhões 630, em 2020 recaiu para 1 bilhão 853. No seu ativo total, ela tinha 6 bilhões 898 e fechou o primeiro trimestre com 5 bilhões 284. Então, nós estamos visualizando uma redução no tamanho da empresa, tanto no ativo operacional, tanto quanto que no ativo total. Bom, o que nós estamos enxergando logo de início é que o capital próprio, o patrimônio líquido da empresa, no ano de 2019 era positivo, em 799 milhões. Ela virou 2020, no primeiro trimestre, com um patrimônio líquido negativo de 148 milhões. O que nós estamos enxergando isso, crise, impacto, é que todo investimento efetuado dentro da empresa está tendo como origem capitais de terceiros. Isto não é bom, porque todo patrimônio líquido sócio, todo dinheiro, ele deixou de existir. Quer dizer, os bancos estão pagando ou financiando toda a empresa. E nós vamos procurar entender o porquê isso aconteceu de um modo tão brusco no primeiro trimestre de 2020. Logo na sequência a gente explica isso. Bom, a liquidez corrente, que é o ativo circulante pelo passivo circulante, está igual a 1 em 2019, 2020, primeiro trimestre, 0,95, quer dizer, ativo circulante, passivo circulante, de R$1 vencido, a empresa tem R$1 guardada para pagar tudo que vence ao período de um ano. Então, no período desse primeiro ano, a empresa está tranquila, porque também a gente analisa ali o que ela tem em termos de financiamento bancário, que está ali no ativo, no passivo circulante, para bancar todas as dívidas da empresa dentro de um ano. Porém, quando nós caímos na liquidez imediata, que nós analisamos somente aplicações financeiras frente a tudo aquilo que a empresa deve, de R$1 que ela tinha para pagar todo o passivo, ela cai para 0,08 centavos. Qual que é a nossa análise nisto? Todo o valor da empresa do ativo circulante encontra-se em duplicatas a receber na mão dos clientes. A empresa tem pouco valor no seu caixa, então ela depende que o cliente pague para ela pegar esse dinheiro que ela recebeu do cliente e pagar o seu fornecedor. Ok? Então aí passa a gente visualizar que a liquidez imediata é muito baixa e a empresa tem que ficar constantemente buscando dinheiro no banco a juros para poder pagar o passivo circulante, que são os fornecedores, visto que o seu ativo circulante no grupo do cliente demora muito tempo e ela tem um capital de giro muito lento, então prejudica a empresa e induz ela a buscar empréstimos e financiamento. Por isso que o passivo circulante, capital de terceiros, a empresa aí tem um total de dívidas, de endividamento de 2 bilhões de dívidas. Isso é um pouquinho preocupante, com o valor já vencendo no curto prazo, então a empresa vai ter que renegociar com o fornecedor, fazer captação, oferecer ações no mercado, conforme ela mesma publicou que está tentando buscar 730 milhões através de ações ao valor de R$13, isso para reestruturar o seu capital de giro. É uma empresa que tem um grande número de clientes, mas nesse aspecto ela tem que ter uma postura muito mais conservadora para que o seu capital de giro não venha prejudicar a sua parte operacional com o crescimento das despesas financeiras
e todo o lucro operacional da empresa ser consumido pelo banco e o acionista ficar vendo o navio e não ter lucro líquido e não ter distribuição de dividendos. Isso impacta o valor da ação no mercado. Ok? Bom, em termos de resultado, em 2019 ela teve 1.709 bilhão de receita, um lucro operacional de 276 milhões, um NOPAT, que é o Net Operating Profit, que é o lucro operacional deduzido os impostos, a uma alíquota de 34%, 182 milhões. Retornando a depreciação, ela gera um EBITDA, que é um lucro operacional voltando à depreciação, no valor de 428 milhões. O que me chama a atenção é o valor da depreciação. Não estou dentro da empresa, não estou auditando, não faço parte da empresa, mas como professor, analisando, se eu estivesse dentro da empresa, o que me induz a refletir e que vocês busquem também nos relatórios de informação, a empresa tem um ativo imobilizado de 153 milhões, ok? E uma depreciação de 152 milhões. É uma depreciação muito alta pelo ativo imobilizado de 153 milhões. É a mesma coisa que ela estivesse depreciando todo o seu ativo imobilizado num único ano, salvo se tiver algum erro da nossa parte, mas é um ponto a ser auditado e validado, porque 152 milhões leva o EBITDA lá em cima e tem que entender qual é essa origem. Eu vou estar tentando buscar isso nos relatórios, mas nesse momento, se tiver algum erro da nossa parte, mas me chama a atenção essa depreciação muito alta e que favorece o EBITDA sair de um lucro operacional de 276 milhões e buscar 428 milhões no EBITDA, sabendo que o EBITDA é um índice para determinar valor da empresa e também valor da ação da empresa na análise fundamentalista em múltiplos de 10, ok? No nosso site tem alguma explicação que é múltiplo de 10. Bom, a empresa fechou 2019 com um lucro líquido de 189 milhões, até aí tudo bem, mas o ROI um pouquinho baixo, e vale a pena estar dando uma analisada conforme nós estaremos apresentando no slide posterior. Já no primeiro trimestre de 2020, daí veio a pancada muito forte dentro da empresa, porque ela gerou uma receita de 397 milhões, comparando com o primeiro trimestre de 2019, ela foi inferior a 18%, isso devido à pandemia, muitas pessoas viajando de carro, procurando um lazer mais próximo, os aviões estacionados nos aeroportos, muitas coisas acontecendo, isso impactou o segmento da empresa e ela teve menos de 18% de receita. Bom, o lucro operacional com isso, com menos 18%, o lucro operacional tornou-se negativo, querendo dizer, ela não atingiu o break-even para poder números de viagem, atendimento, suportar e gerar um lucro operacional positivo. Fechou no negativo, desse lucro operacional nós estamos deduzindo ou descontando do lucro operacional as baixas que a empresa fez, proveniente e decorrente de teste de impairment, que seria a reavaliação dos ativos, principalmente investimento que a empresa fez na Argentina, esperando um crescimento do mercado, porém, como não vai gerar, que seria o ágio que a empresa paga quando ela adquire uma outra empresa, e quando isso não vai se converter em fluxo de caixa, a auditoria pede para efetuar baixa, para que a empresa não tenha um ativo supervalorizado. O ativo, conforme os alunos da contabilidade viram, a gente discute nas aulas, os ativos sempre têm que ser pelo menor valor, por uma questão de prudência e conservadorismo, para não enganar o mercado. E a diretoria da CVC respondeu muito bem isso e efetuou essa baixa. Por exemplo, ela comprou uma loja, fez investimento na Argentina, outros segmentos, o mercado de lá teve uma retração, sentiram de que não vai ter um crescimento em relação ao retorno sobre o investimento que ela fez, entendeu como sendo investimento perdido e já fez uma baixa no resultado. Então as empresas readequam esse lucro, dizendo que tem o lucro líquido ajustado, o EBITDA ajustado. Nós fizemos esse ajuste, porém o lucro líquido a gente continua demonstrando que é negativo, não pode ser apagado, tem que apresentar esse mercado, que o mercado tem que ter informação que a empresa fez o investimento
e esse investimento frustrou a empresa e não trouxe esse retorno esperado e nem vai trazer. Então, os acionistas têm que saber porque é um dinheiro que estava no caixa da empresa, no ativo circulante, um dinheiro investido pelo acionista, que ela entrou num campo de crescimento e perdeu. Mesmo que readeque, faça uma readequação no resultado operacional, as empresas divulguem lucro líquido ajustado, EBITDA ajustado, mas em hipótese alguma nós não podemos deixar de transparecer, nem tampouco analisar isso, e a diretoria da empresa fez isso com uma clareza muito grande, que ela, através da KPMG, ela demonstrou baixas, já efetuou as baixas dentro do primeiro trimestre. Por isso, um lucro líquido negativo no primeiro trimestre de 1.151 bilhão, tá ok? Tirando esses efeitos da baixa do impairment, da baixa de provisão de créditos fiscais, no valor de 64 milhões, são valores que a empresa está imaginando que não vai receber, porque ela fez venda, teve retração no mercado, talvez o cliente não pague, é a famosa PDD, provisão para devedor duvidoso, ela baixou. Ela fez outras baixas também, outras baixas do imposto de renda diferido, que são os impostos decorrentes de prejuízo do passado, que fica ali armazenado no ativo, e quando ela percebe que ela não vai ter lucro nos próximos anos tão significativos para poder abater aquele prejuízo, aquele imposto que é o crédito acumulado de período subsequente, ela foi orientada e também já fez essas baixas IR diferido. A soma de todos esses valores que induziu a empresa a ter um prejuízo de 1.151. Mas vale a pena a gente analisar que se descontar esses valores, como que se não tivesse acontecido, que se o mundo tivesse caminhando bem, que se todo mundo fosse pagar a CVC, que não tivesse perdido o investimento na Argentina devido à crise da Covid mundial, e também não precisasse baixar o IR diferido, e tivesse só um impacto da perda do mercado aqui no Brasil de 18%, ela teria um prejuízo de 30 milhões. Seria um prejuízo tranquilo, tá ok? Não seria um prejuízo tão impactante e que levaria o patrimônio líquido da empresa a tornar-se negativo. Ela teria ali hoje um PL positivo, em torno de 769 milhões, porque teria apenas um prejuízo de 30 milhões. Então, o que fez esse PL tornar-se negativo foram essas baixas, o conservadorismo, a prudência da auditoria da empresa, que é a KPMG, e também a consciência da diretoria em acatar tudo isso, e efetuou essas baixas, porque daí reduz o ativo, melhora a rentabilidade da empresa com os resultados futuros. Então é melhor dar uma pancada agora no primeiro trimestre, reajustar os ativos e vida nova e a empresa recuperar-se gradualmente com os seus ativos atualmente existentes, gerando lucro operacional, rentabilidade com ativo menor. Isso daí facilita muito mais o EBITDA, facilita cálculos de EVA e também valor das ações no mercado. Isso não é estranho, a Petrobras fez baixas de impairment no seu balanço devido à Covid, a Exxon também fez baixas, a Shell também fez baixas de impairment, que são frustrações das empresas de investimento em relação ao futuro, e as empresas da auditoria, devido à governança corporativa, vêm, pede a baixa, e as empresas que têm ações no mercado acabam procedendo a essas baixas de impairment, tá ok? Para que o mercado tenha uma visão muito mais realista. Uma empresa tem caixa, está renegociando, está dizendo no relatório que vai cumprir os seus compromissos com seus clientes em termos de pagamento, também junto aos fornecedores, cumprir as viagens, fazendo captação de recursos em ações a um preço aí de R$13, isso é importante, porque da empresa dá uma oxigenada no seu caixa, e tudo caminhando bem, logo logo vence essa crise Covid e nós tornaremos a fazer as nossas viagens, ou vamos intensificar as nossas viagens. A Covid vai servir muito para isso e nós imaginamos de que vai ter uma explosão de consumo, as pessoas vão viver mais e a CVC tem que se preparar para uma demanda maior do mercado, é só sair a vacina, as pessoas vão procurar viver mais o presente e procurar muito mais turismo. Então, é uma empresa que vale a pena ficar analisando o preço de ação, queda,
quando passar a Covid, começa a ter boas notícias, quem é investidor, começar a fazer investimento gradual, que o valor das ações, conforme nós vamos demonstrar no quadro seguinte, existe sim uma potencialidade dessa empresa recuperar o seu valor no mercado. Nesse quadro aqui nós temos então o valor das ações, onde chegou a valer em 2018 R$ 61, tá ok? Hoje vale R$ 11 no primeiro trimestre. Imagina aí a potencialidade de ganho retomando esse crescimento. Nesse quadro nós temos o ROI, que é o Return on Investment, ROE, que o pessoal fala, né, de 6,94, é muito baixo. Essa rentabilidade, normalmente a empresa tem que trabalhar para ter segurança com retorno de investimento acima de 2 dígitos. Nós temos o valor preço, lucro por ação, no índice de múltiplo de 8,17. Isso quer dizer, se você fizer um investimento, o preço da ação do mercado pelo valor patrimonial da ação, você demoraria 8 anos para recuperar o teu investimento. Então, aí é um índice de payback. O Enterprise Value, que é o valor da empresa em relação ao EBITDA gerado, um múltiplo de 15, quer dizer, a empresa precisa de 15 anos de EBITDA para ela se pagar a si mesmo, é um payback muito elevado, que nós estamos analisando isso em 2019. Agora, em 2018, caiu para 12, teve uma queda para 12, isso desconsiderando aqueles impactos não recorrentes de teste de impairment, de créditos fiscais, do PDD que a empresa fez baixa, então ela cai para 12. Então, se fosse considerar aqueles efeitos como sendo algo recorrente, seria negativo. Mas nós não podemos dizer que aqueles efeitos são efeitos recorrentes do ano, são efeitos de investimentos do passado, tá ok? Que não pode se misturar com o resultado operacional deste ano. Bom, nós temos o NOPAT, o retorno, remuneração do acionista, nós nem calculamos por estar fator negativo. Temos o comportamento, os múltiplos todos em quedas, o EVA da empresa com o Enterprise Value, valor econômico da empresa, para efeito de análise e cálculo. Tá ok? Ela chegaria num valor aí de 3 bilhões de Enterprise Value, comparando lá com os 5 bilhões investido, então os acionistas estão perdendo isso sobre a análise do EVA, que é o Economic Value Added, tá ok? Análise fundamentalista. Não estamos dizendo que o acionista está perdendo dinheiro na realidade, isso é um indicador que mede que se o acionista estivesse colocando dinheiro num banco e comparando com o que a empresa está lhe trazendo o retorno, está sendo inferior ao investimento, à sua taxa de risco esperada. E o WACC aí, até que nós fomos bem condizente, em termos de 4%, 5%, poderia ser um WACC muito mais alto, daí o EVA ia cair muito mais. Então, estamos sendo muito conservador, trabalhando com WACC muito baixo. Se elevar o WACC, cai o EV da empresa com Enterprise Value e também o EVA. Tá ok? Então, em termos de EVA, acende uma lâmpada vermelha, mesmo em 2019. Tá ok? Agora nós temos o valor da ação, coletamos os dados aqui na Bovespa, nós estamos vendo a queda muito brusca, quer dizer, ela bate um pico, ela não tem, bate suporte, não consegue parar na sua resistência e decai em 2020 numa queda muito brusca e tentando se elevar e volta de novo no índice menor. Então nós estamos vendo que se ela não está pegando o último valor dos índices reais e caindo a 15, a tendência ainda parece que o mercado vai penalizar um pouco a empresa em termos de valor das ações. Ok, é isso que nós iríamos discutir com vocês. Tendo alguma dúvida, nos mande um e-mail, a gente bate um papo. Divulgue os nossos sites aos seus amigos universitários, pessoal que está estudando, empresários. Nós temos conteúdo, o nosso site é gratuito. Acesse aí www.gcompany.com.br, educacional. Você vai ter notícias do mercado, das empresas, tudo ligado sobre o aspecto acadêmico, tá ok? Nós não trabalhamos com análise técnica, gráfica, é tudo sobre fundamentalista para preparar os alunos para que eles possam apresentar suas teses, dissertações de mestrado, doutorado, monografia, dissertação, tá ok? Que traduz análise
fundamentalista. A análise técnica não é aceita no meio acadêmico. No meio acadêmico, nós trabalhamos apenas com análise fundamentalista dos autores, livros que são validados nas principais universidades do Brasil e do mundo. Nosso trabalho consiste apenas em efetuar análise fundamentalista, trabalhamos com reestruturação de empresa, quando entra em recuperação judicial, empresa que está indo bem e quer melhorar sua gestão para ingresso na Bolsa de Valor, esse é o nosso trabalho. E também oferecemos cursos de análise fundamentalista. Entre em contato conosco, nós podemos te capacitar e te dar treinamento. O que nós não fazemos, que não faz parte do nosso skill, é dar dicas sobre investimento, quem vai comprar ação, quem vai vender, trabalhar clube de investimento, apoiar agências de mercado. Esse não é o nosso perfil, nós nem aceitamos, já fomos convidados a administrar investimento junto com o pessoal player de mercado em termos de valores de 80 milhões, mas nós caímos fora, a gente prefere mais ficar estudando o que nós discutimos com os nossos alunos e tentando aplicar isso no mercado para validar a teoria com a prática. Não temos nenhum relacionamento com a CVC, não é crítica, apenas uma análise imune de um professor universitário juntamente com seus alunos, ok? É esse o objetivo do nosso bate-papo. Até mais, aos nossos próximos encontros. Visite o nosso canal de YouTube, deixe um like lá, divulgue também aos seus amigos. Tudo de bom, professor Alexandre Vander, vamos para frente, um grande abraço.